Vivo aqui do Troca de Passes e falar mais do que eles viram em loco, né? De perto, sobre esse Grenal que terminou empatado em 1-1. Jader Rocha, Ana Thaís Matos e Grafite já estão por aqui. Como é que vocês viram aí de perto e sentiram o clima entre os torcedores do Grêmio? Porque confesso que acho que o Grêmio, apesar de estar sem treinador momentaneamente, apresentou alguma evolução em relação ao que vinha acontecendo nas últimas partidas. Foi mais ou menos esse o sentimento da torcida ou o torcedor continua reclamando? Jader, boa noite, bem-vindo, amigo. Boa noite mais uma vez, Diniz, Mansur, Pedro, para a galera que está acompanhando o Troca de Passes. De fato, ainda há aquele sentimento de irritação, de frustração da torcida, né? Por conta daquele pênalti não marcado em cima do Baravena, mas é um papo que a gente vai deixar pro PC na sequência aí do programa. Agora, não há dúvida, né? Ana e Grafite, imagino que vocês vão concordar, falando primeiro do Grêmio, que era o mandante, e precisava de uma resposta imediata. Houve um choque, né? Algo bem diferente de um Grêmio que 3 dias atrás levou um baile do Mirassol e que culminou com a queda do Quinteiros e a comissão técnica inteira. O Grêmio hoje parece que deu uma resposta positiva de que pode voltar a jogar um futebol melhor, não é isso? Concordo. Tudo bem, pessoal? Boa noite para todo mundo. Um beijo pro pessoal que está aí acompanhando o Troca. É isso, Jader. Eu acho que a partida ficou muito clara para mim que o Internacional veio disputar um jogo de Campeonato Brasileiro e o Grêmio veio jogar o jogo da virada de chave. Eu acho que isso ficou muito claro. Não esperava um jogo de um nível técnico altíssimo, justamente por ser um clássico, e geralmente esse clássico é um clássico mais pegado. Só que o número alto de cartões, ele não disse no primeiro tempo, pelo menos, sobre o número de faltas. Ele disse sobre o estilo de jogo do árbitro, né? O estilo que ele quis adotar de arbitragem. Foi um jogo até que bem jogado no primeiro tempo. O Grêmio marcando muito bem, marcando muito forte. Teve a novidade de levar o Internacional para marcar lá no campo de defesa. Ele não deixou o Inter ficar circulando bola, não marcou com bloco baixo. Então, acho que isso ajudou muito o time a ter coragem, né? O Grafite usou uma palavra, ele foi muito feliz durante o jogo, que foi a atitude, não foi só o padrão tático, foi a atitude dos jogadores mesmo. E eu acho que isso fez muita diferença para o Grêmio ter feito um bom primeiro tempo, só que aos poucos foi cansando, e aí a gente está falando de um dos melhores times do futebol brasileiro, que é o Internacional, que tem um meio-campista incrível e que não fez uma grande jornada, principalmente no primeiro tempo, porque as pontas não funcionaram tanto, né? No segundo tempo, o Roger fez algumas alterações, trouxe o time de volta para o jogo, o Grêmio cansou um pouco mais, mas foi um jogo mais equilibrado no segundo tempo, não foi um jogo de trocação, né, perdão, de muitas faltas, foi um jogo jogado até os minutos finais. A gente ainda havia a possibilidade de qualquer um dos dois times fazer o gol da vitória, mas foi um grande jogo, assim, dentro da realidade dos dois times nesse começo de campeonato. É aquilo, né, Grafite? Um conjunto mais ajeitado, com padrão, com um tempo de trabalho do seu treinador, e um outro precisando de uma resposta imediata, né? É verdade. Boa noite, Jader, Aninha, novamente. Amigos da mesa aí, Diniz, Mansur e fim de noitezinha aí pro Pedro Moreno, né? Não, realmente, acho que o torcedor do Grêmio sai reclamando muito por conta da arbitragem. A gente viu uma vaia aí no final pro Braulio por conta da arbitragem dele essa noite, mas sai um pouco mais contente, um pouco menos aflito com a postura da equipe dentro de campo, né? Não foi o Grêmio ainda dos melhores da maneira como o torcedor queria, mas a postura dos atletas, a mudança de conduta dos atletas dentro de campo, a vontade de sabendo, acho que o Grêmio entendeu que o momento do Internacional era melhor e ele tinha que ter um comportamento diferente. Foi um time muito aguerrido, de muita vontade. Para mim, o Edenilson, um dos melhores em campos, tanto é que quando ele sai do jogo, o Grêmio cai de produção, aí depois com as trocas pós-Edenilson, o Grêmio retoma o volume de jogo na reta final, tem uma trocação com o Internacional. Mas o torcedor sai contente porque ele vê que é um começo. Vai ter essa transição durante essa semana agora, a chegada do Mano, do Filipão, talvez aí tá bem encaminhado, um novo trabalho, um recomeço pro Grêmio. O Internacional, que vem de um resultado ruim dentro de casa, contra um rival que vai brigar na parte de cima da tabela, tentou fazer seu jogo, sentiu a pressão do Grêmio no primeiro tempo, principalmente nos primeiros minutos, a marcação do Grêmio, não conseguiu desempenhar um bom papel. Wesley não entrou no jogo hoje, não conseguiu fazer um bom jogo. O Ener Valencia teve uma grande chance no primeiro tempo, mas também teve muitos duelos ali contra o Wagner Leonardo e contra o Kahneman também. E eu acho que o Internacional sai satisfeito com um ponto. É um ponto fora de casa, está na parte no meio para cima da tabela ainda, mas eu acho que pelo lado do torcedor do Grêmio ele sai um pouco mais, sai menos aflitos do que chegou nesse
nesse começo de tarde aqui, começo de noite para esse jogo. Deixa eu só acrescentar um ponto em relação ao Internacional, que eu acho que vale a reflexão, que é o que o Roger Machado pode fazer com esse time quando as pontas não funcionam, como foi hoje, né? Porque aí o Alan Patrick fica sobrecarregado. O que o Grêmio fez? Colocou 2 jogadores para fechar a marcação do Alan Patrick e o que deixou mais espaço para o Fernando, né? O Fernando teve muita liberdade durante o primeiro tempo, porque foi uma escolha do Grêmio fechar o espaço do Alan Patrick. Mas olhando do lado do copo do Internacional, o que é que o Roger Machado pode fazer quando as pontas não funcionam? Ele entrou com outros pontas e conseguiu o resultado. O Gabriel entrou muito bem, o Tabata entrou muito bem, mas eu acho que o time acaba ficando muito previsível. E para um time que quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, os jogos fora de casa, eles são fundamentais. E esses últimos 3 jogos do Inter não foram bons de resultados. Empatou fora com Fortaleza, perdeu a invencibilidade para o Palmeiras, que é um confronto ali direto para quem briga pelo título, e agora teve um Grenal que era um time melhor, em tese, né, superior, mas ainda não conseguiu vencer. Então, acho que vale essa atenção. Acho que o time tem tudo, ainda é começo de temporada de Campeonato Brasileiro, está bem na Libertadores, mas eu acho que vale esse ponto de atenção para a gente observar o trabalho do Roger, como ele vai evoluir com esse super time que ele tem do Internacional nas mãos. Agora, diante de tudo que a gente está avaliando aqui, não é, Diniz e amigos, dá para se perceber os sinais, né, que esse clássico aponta a partir desse resultado e especialmente da maneira como os 2 times construíram o jogo também aqui, né? Agora, você sabe o que eu estava pensando aqui? Falei sobre uma mudança no Grêmio, pelo menos em termos de postura, de organização, né, de disputa do jogo em si. E eu estava comentando até antes do jogo de hoje, algo que me chama a atenção. Até o Mansur, eu sei que não concorda muito, mas eu vejo uma queda de produção no time do Inter. Eu não discordo, não. Eu sou alerta para a gente não começar a fazer recortes muito pequenos. Não, sim. Senão uma semana a gente diz que o time caiu, depois ele melhorou, depois ele voltou. Claro, mas tanto jogo no futebol brasileiro. Claro, mas o que eu digo é assim, se a gente pegar uma média de atuações do Inter nos últimos jogos, em relação ao que o Inter já produziu na própria temporada e o que a gente estabeleceu meio que com um parâmetro atingível para o time ao longo desse ano, né? Sempre estabelecendo que no futebol brasileiro é muito difícil a gente manter uma consistência ao longo de toda a longa temporada que temos por aqui, mas percebo uma queda de rendimento. O quanto vocês acham que isso deve estar preocupando o torcedor do Inter, que, apesar de tudo, conseguiu manter uma invencibilidade contra o maior rival? São 8 jogos sem perder um clássico por aí, Jader. E aí, Ana e Grafite, o que afeta? Se é que afeta, né? Pois é. Não sei se preocupa, porque eu acho que o torcedor, ele olha para esse elenco, e vê que tem de onde tirar. Tem um treinador que tem muito controle sobre o time, mas eu acho que tem alguns pontos que vale observar. O time, ele não vai ser regular o tempo inteiro, ele vai encontrar dificuldades, porque ele também acaba sendo um time que os outros adversários conhecem também. Eu acho que é algo meio normal, né? Eu concordo com o Felipe em partes em relação a esse ponto. Eu vejo também, não é uma queda de rendimento, mas não é aquele time do Campeonato Gaúcho, né? Que era um time mais intenso, e eu acho que também o recorte do Campeonato Estadual é tudo válido. No jogo contra o Atlético Nacional, foi um jogo muito pegado fisicamente. O time reagiu bem, mas o Inter tem dificuldade quando ele pega um time que vai para os duelos individuais. E foi o que o Grêmio fez hoje no primeiro tempo. Enquanto o Grêmio conseguiu sustentar fisicamente nos duelos, o Inter teve mais dificuldade. Então, eu acho que o momento de encontrar dificuldade é agora, porque dá tempo de você corrigir ou de você acrescentar novidades no time. Mas eu acho que o torcedor do Inter, ele não está com aquela tensão, aquela preocupação. Porque ele olha para o banco, hoje o Grêmio tinha uma dificuldade enorme para colocar jogador do banco de reservas. O Internacional fez 2 mexidas com os pontas e o time voltou para o jogo. Então, eu acho que tem de onde tirar e tem um treinador bom para isso. Eu tô com o Mansur porque a gente tem que analisar também o contexto das partidas. É um Fortaleza lá no Ceará, atuando lá em Fortaleza, né? Com o time reserva. Que é muito difícil você jogar com o time reserva lá e trazer ponta. Aí você pega o Palmeiras, que é um confronto direto, que o Palmeiras venceu aqui no Beira-Rio, o Internacional pode vencer lá no Allianz. Como venceu no ano passado, inclusive, isso, né? E tem o Grenal. O Grenal, por mais que o Grêmio esteja numa situação abaixo, como equipe, como tecnicamente de momento, as coisas se equilibram bastante. Eu acho que para a semana do Inter, existem coisas que tem que melhorar, concordo com a Ana, com você também, Felipe, mas a gente tem que analisar o contexto do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. A Libertadores, ele tem Libertadores terça-feira, então o Roger tem que fazer esse manejamento, né, do elenco, grupo, né? De minutagem, para não perder jogador, recuperar jogadores. O Wesley é um jogador super importante. O Wesley melhorando de produção, o Inter vai crescer, porque é o jogador diferencial do 1 contra 1, ele não vive um grande momento, não está fazendo uma grande temporada ainda. Eu acho que tem que analisar o contexto dos jogos, né? E a semana que vem pela frente. A semana que tem jogo quarta e domingo, domingo, quarta e sábado, e depois na terça-feira,
é normal as equipes caírem um pouco de produção dentro do cenário. O Palmeiras venceu o jogo a semana passada contra contra o Internacional e todo mundo já começou a colocar o Palmeiras como o grande time voltando. Na outra semana era o Botafogo. Isso, era o Botafogo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro tem isso. As equipes, em certos momentos, vão dividir essa atenção nossa do momento, de jogar bem, de jogar mais ou menos. Mas se manter um padrão internacional, sai numa semana que ele perde para o Palmeiras, mas pontua fora de casa contra o Fortaleza e contra o Grêmio. Recebi o recado aqui. Roger Machado, técnico do Inter, já iniciou a sua entrevista coletiva e a gente mostra ao vivo aqui no Troca de Passes. Soma como negativo, né? Ponto fora de casa sempre comemorado, ainda mais num clássico, né? Que já foram outros disputados esse ano e a gente se mantém ainda conseguindo produzir bem mesmo na casa do adversário. Foi um jogo de momentos distintos e muito mais da minha avaliação, né, porque a gente, em alguns momentos, aceitou fazer o tipo de jogo que o Grêmio teve disposto a propor, né? Um jogo de disputa de primeira e segunda bola, né? Um jogo de contra-ataque, né? E de muita energia física. Né? Quando a gente conseguiu fazer a bola acalmar nos nossos pés e montar as estruturas que nos permitiam principalmente desarmar ali os gatilhos da pressão do Grêmio, que era em cima dos nossos laterais, né? Colocando o Fernando como um terceiro homem, né? E tendo mais um tempo para que a gente pudesse deslocar os nossos pontas para os meios corredores e fazer os marcadores de laterais ter que andar para trás no campo. A gente conseguiu criar jogadas importantes, como foi a chance e a oportunidade do Enner no primeiro tempo, né? Talvez na chance mais clara de gol que nós tivemos ali, né? Então, no segundo tempo que eu ajustei foi justamente isso, né? Primeiro, né, com as orientações, sem fazer mexidas, né? E depois, aos 15 minutos, eu promovi a entrada do Tabata e do Gabriel no lado, né? E reforcei a ideia da gente não ter mais os pontas e ter os meias pontas de meio corredor e dar as amplitudes do campo para os nossos laterais ao mesmo tempo se projetar. E a gente, além de ter mais um tempo, né, desarmando os gatilhos da pressão do Grêmio, a gente empurrou o Grêmio para trás e conseguimos ter o controle técnico, né, que ele só veio retomar em alguma medida, né, para o adversário nos minutos finais, né, de umas bolas longas, disputa de primeiro e segundo novamente, algumas faltas lançadas à área. Eu acho que foi por aí, né, um empate fora de casa, né, em mais um clássico do ano, e o mais importante de tudo também é que esse time ele se recusa, né? O nosso time tem se recusado a ficar atrás do placar de qualquer forma, né? E o que eu disse para os atletas foi isso, né? Se a gente mantiver esse nível, né, de intenção, né, envolvimento com o jogo, a gente tem grandes coisas pela frente a conquistar. Roger, boa noite. Boa noite. Do outro lado, na Casa Mata, tinha alguém que já trabalhou na sua comissão técnica. Você já esperava essa atitude do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, que teve um volume maior de oportunidades? E uma segunda, se você me permite, chegou a analisar o lance polêmico do possível pênalti? Qual a tua avaliação sobre isso? Pelo critério que o árbitro decidiu adotar, não havia como ele dar uma penalidade daquelas. Mas eu acho que, né, ele usou a tecnologia da forma correta, né? Teve duas chances, de deu uma no campo e outra no VAR, e decidiu não dar, então, né, a gente precisa respeitar. O questionamento da gente é 2 chutes na cara dos nossos jogadores, que nem sequer o VAR foi chamado para alertar o árbitro de um possível toque, e o árbitro poder, aí sim, num segundo momento, né, confirmar ou não a sua decisão do campo, né? Acho que a tecnologia ela veio para isso, para ajudar nesse sentido. E pelo critério que o árbitro decidiu adotar a partida inteira, não fazia sentido ele dar uma penalidade daquelas. Se ele tivesse adotado um outro tipo de critério, aí talvez a gente possa questionar. O que tu queria saber do primeiro tempo?
Assim, eu esperava o tipo de energia que o Grêmio ia colocar no jogo, porque com a saída do treinador, com o pouco tempo que o James tinha, ele ia montar uma estrutura, né, de não nos pressionar alto, como aconteceu, né, ou de montar um tripé, ou montar 2 linhas com um jogador a mais para marcar, fazer os pontas descerem com os laterais, coisas que não acontecia num outro modelo que está acontecendo, e não havia muito tempo para ter muita surpresa, né? Ia ser um jogo de energia física, né? Que o clássico por si só já faz o ambiente acontecer, e com a saída do treinador muito mais ainda, né? Os atletas, né, não vão deixar por menos do que se entregar totalmente. Então, talvez o nosso, como eu disse, o nosso erro, respondendo para o do Zé, foi, né, a gente entrou, né, nesse tipo de jogo que não nos favorecia, né, mas quando a gente calmou a bola no chão, né, e conseguiu jogar, a gente conseguiu andar dentro do campo. Roger, boa noite. Tá aí Roger Machado falando sobre as impressões dele do clássico, que ele achou que não foi pênalti, né? Me surpreenderia se ele dissesse realmente foi pênalti, o árbitro errou contra a gente. Não é comum esse tipo de discurso dos técnicos aqui no Brasil. E aí, Mansur, o que você achou da fala do Roger? Foi condizente com aquilo que você viu em campo? Porque, para mim, a leitura dele é a leitura que eu tive do jogo. Claramente, o Grêmio entra para tentar fazer um jogo de muito embate físico. Eram 2 propostas muito diferentes. O Inter é um time que gosta de ter a bola, se assentar no campo, trabalhar as jogadas, se colocar no campo com o Fernando fazendo o terceiro zagueiro, o Bruno Henrique um pouco mais à frente, os laterais ganham um pouquinho mais de altura, os pontas partem para dentro junto com o Alan Patrick, quase como 6, e mais o centroavante, que era o Valência, quase 6 homens na última linha. Só que o Grêmio fazia um jogo de muita tentativa de trazer o jogo para um terreno de uma disputa mais física, roubada de bola e ataque muito rápido, acelerando o tempo todo, quase sempre com o Oliveira. Como o Inter não conseguia se estabelecer com bola, o jogo acabou indo para um terreno que era mais interessante ao Grêmio do que ao Inter. Embora seja importante dizer que antes do Grêmio construir ou encontrar o seu gol, a melhor chance do jogo tinha sido essa que a gente está vendo aí com o Valência. No segundo tempo, acho que tem uma soma de fatores. O Grêmio está em vantagem. Fisicamente, o esforço do primeiro tempo tinha sido muito grande. Então, especialmente até as tantas trocas que os treinadores começam a fazer, o Inter consegue fazer um jogo que ele goste mais, né? Se estabelece mais no campo de ataque, tem mais tempo com a bola, tem posses um pouco mais longas. A entrada de 2 jogadores como o Tabata e o Gabriel Carvalho são jogadores que se adaptam melhor a vir por dentro e participar do jogo. O Inter tem uma jogada, talvez a melhor articulação do jogo, que é o Tabata saindo da direita para a esquerda, ele faz um passe em profundidade, se não estou errado, é o Bernabé que cruza e o Borré cabeceia a bola para fora. Porque, na verdade, os gols também tiveram muito... O gol do Grêmio tinha muito do volume que o Grêmio queria gerar, acelerar, e acabou surgindo o gol, e o gol do Inter sai de uma bola parada. Acho que o 1-1 acaba contando o jogo, não acho que fica ruim. Fora a questão da arbitragem, obviamente. Até porque, assim, por mais que o Inter tivesse um domínio territorial ali no segundo tempo, não criou praticamente nada, né? O Volpi tinha aquela defesa espetacular. O Grêmio não perde grandes chances também. Não. O jogo é igual. É isso aí. O Volpi faz aquela defesa espetacular no chute do Valência, depois do cruzamento do Bernabé no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, embora o Inter tivesse uma vantagem territorial, o Grêmio tem um chute na trave do Aravena, numa bola meio sem ângulo, sem ângulo, a bola bate quase no pé da trave e sai. Isso, no final do jogo. O Inter tem o gol, que é uma jogada que nem foi uma criação de uma chance clara, um cruzamento que acontece o toque. E tem esse lance do Borré, que foi uma jogada bem trabalhada, mas que não é uma chance muito clara. Pouco em termos de criatividade para o clássico, mas, não é, assim, Pedro? Até pelo que a gente está colocando aqui, até pelo que cada equipe hoje, em termos de estado, de evolução do trabalho, assim, dá pra gente dizer que em termos de estratégia, o Grêmio conseguiu se impor no jogo de hoje. E o que me chamou muita atenção, trabalhei no jogo do Grêmio contra o Ceará, lá no Castelão, vitória por 2-0 do Ceará, e assim, o time do Grêmio, sem a bola, em termos de organização defensiva, era um negócio assustador. Um time completamente descompactado, com as linhas completamente espaçadas, a zaga lenta, tendo que correr o tempo todo para trás. E assim, o Ceará deu um baile, sobretudo no primeiro tempo, em cima do Grêmio. No jogo de hoje já era muito mais claro, que você via que o time estava muito mais compacto, com as linhas muito mais próximas. Como disse o Roger ali, o James Freitas, primeiro, não tinha muito o que inventar, realmente não tinha surpresa, mas em termos de organização,
a gente já viu assim, um Grêmio que estava muito mais organizado, a própria saída do Cristaldo, para você entrar com o meio-campo ali, com Dodge, Edenilson e Vidia Sante. Certamente já é pensando em ter jogadores ali com a capacidade mais de cobrir espaço, de conseguir fechar linhas, de conseguir fazer algumas perseguições, porque estava muito claro que o cenário do jogo seria esse. Seria um jogo menos propício para você ter um Cristaldo, um jogador que tem muita qualidade técnica, mas que ele precisa da bola no pé. Sem a bola ele contribui quase nada. A linha de 3 meias dele, né, que teve o Oliveira na direita, Edenilson central e o Monsalve pela esquerda, para mim até essa escolha foi porque o Edenilson tem uma capacidade física maior para tentar inibir o Fernando ao máximo. E tentar tirar o máximo o Fernando possível. Jogaram, né? Foi um duelo muito interessante do jogo, do Fernando com o Edenilson, porque um meio que pegava o outro ali e os dois estavam conseguindo jogar bem. O lance do gol perdido pelo Valência é a primeira condução que o Fernando consegue fazer escapando da marcação e levando a bola até o ataque, até que ele abre na esquerda e sai a jogada.